seja nosso Senhor Jesus Cristo, Maestro, pelo seu talento, porque a mensagem está dada e com uma técnica primorosa, que escolha fantástica, o Senhor foi usado por Deus. E eu saúdo os irmãos da Igreja Central de Florianópolis com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que lindo, que bom, como eu estou feliz de estar com vocês aqui. Obrigado, Joel, pela oportunidade que você me deu. Espero que todos vocês, ao final, possam dizer: estivemos um pouco ao lado de Deus, cantamos com Ele, devolvemos para Ele e Ele nos acompanha para casa. Meu nome é Christian Mirkos, eu sou ancião ali na Igreja do Estreito, tenho estado com vocês, eu gosto de estar aqui, eu já falei para o Joel, já falei para algumas pessoas. Tem aqui o meu querido Enzo, né? Que bom que você está aqui conosco. Eu gosto muito de estar aqui no domingo. Agora sem óculos eu reconheci o irmão da bela voz, que lindo, canta tão bem, né? E aqui o irmão também, que maravilha. Eu gosto de estar aqui no domingo. Eu sou nascido em Florianópolis e um bom tempo da minha vida eu passei no interior, Ibirama, Apiúna, que são cidades ali do Alto Vale do Itajaí. E eu gosto da arquitetura desta casa, eu gosto do farfalhar ali das árvores, sabe? O vento que circula, obrigado, irmão. Isso me traz memórias da infância e é muito bom, né? Graças a Deus, meus pais me deram, apesar da pobreza, mas assim, me fizeram um menino muito feliz. E eu volto à minha felicidade de infância quando entro nesta casa. Espero que todos vocês, pelos motivos mais diferentes possíveis, também se sintam como eu, felizes por estar aqui na casa do Senhor. Meu filho Pedro, quando prega, ele sempre começa com o Salmo 122:1, e é bem verdade, realmente nós estamos felizes por virmos à casa do Senhor. E eu quero estudar um pouquinho com vocês hoje a Bíblia. Nós vamos estudar juntos, tá? Vamos tentar descobrir juntos alguma significância, né? Ou aquela interpretação que nós podemos dar às palavras que o Senhor Jesus reservou para nós e estão anotadas em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, os versículos 45 a 49. Primeira Coríntios 15, 45 a 49. Quem achou, diga amém. Amém. Alguém que não tenha achado, diga misericórdia, e nós esperaremos. Amém. Vamos ler juntos então. Senhor Deus, dá-nos agora a compreensão da Tua palavra através da unção do Espírito Santo. Precisamos estar com as nossas mentes livres para Te ouvir, para serem impressionadas pela Tua palavra, para que o sentido delas, Senhor, ajude a dar significado à nossa vida. Pai querido, rogamos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 49. Permitam-me ler nesta tradução que tenho, que talvez não é a mesma que você tenha aí, mas o sentido basicamente é o mesmo. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não veio primeiro o espiritual, mas o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Então, assim, lemos o período todo, tá certo? E vamos agora meditar um pouco. Mas nós estamos falando de dois, ou duas, como queiram, personagens bíblicas.
Um que é identificado como o primeiro, o outro como o segundo. Quem é o primeiro? Adão. Vocês verão que eu beberei um pouco d'água, porque minha voz está um pouco cansada. Mas o primeiro foi Adão. Muito bem. Esse lado respondeu aqui, então, que o primeiro foi Adão. Eu vou provocar o lado de cá agora. Tá certo? E o segundo, quem é? Veja o que eu falei. O primeiro foi Adão. E o segundo eu perguntei. O segundo quem é? Jesus. Muito bem. As senhoras aqui já prontamente responderam. O segundo é Jesus. O primeiro foi Adão. O segundo é Jesus. Há muita diferença entre ambos, mas há também algumas similitudes. Tenham em mente, meus irmãos e minhas irmãs, que a minha intenção aqui não é atacar a pessoa de Adão, longe disto, por favor, não é esta a ideia, né? É o nosso primeiro pai. Se você for ver as genealogias, você vai vendo as genealogias até que você chega a sete filhos de Adão, e Adão filho de Deus. Então, Adão é o primeiro pai, né? Adão é o primeiro pai, filho de Deus. Então, entre os humanos, Adão foi o primeiro pai. Perfeito? Então, eu não vou atacar o nosso primeiro pai, não, mas eu vou traçar aqui um breve paralelo entre ambos, para a gente ver aonde talvez nós podemos aprender dos dois, tá bom? Há muitas personagens bíblicas, e nós fazemos bem em ler a Bíblia, e ler a Bíblia toda, inteira, e se possível, uma vez ao ano, e assim a gente vai se familiarizando com as personagens, tá certo? Agora, me parece que há apenas uma personagem com a qual nós não devemos aprender nada. E você sabe quem é, e nós não vamos dar ibope, né? Aliás, que o ibope também faliu, nós não vamos dar audiência para essa personagem, tá certo? Com as demais personagens, nós sempre podemos aprender alguma coisa, seja com os seus acertos, que nós podemos copiá-los, seja com os seus erros, que podemos evitar, tá bom? Vamos juntos, então. Nós não temos tantas passagens bíblicas, eu peço que deixem esta passagem aberta, porque a gente vai navegar um pouquinho nela. Então, vamos lá. Algumas diferenças. O primeiro homem foi Adão. Ele foi feito alma vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Então, vamos lá. O primeiro foi feito alma vivente. Não havia vida, ele não trouxe vida em si, né? Ele não começou, ele foi feito alma vivente. Ele recebeu o fôlego de vida e foi feito alma vivente. O segundo, o último Adão, veja que não há um terceiro, né? Tá bom? Negócio de terceira via você deixa para a política, tá? Quando se fala de religião, só tem duas vias. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então, aqui, o último Adão, espírito vivificante. Então, se você pegar a palavra espírito, né, você vai ver que é exatamente, tá certo? A tradução dela é fôlego. Então, veja que o último Adão é que dá fôlego ao primeiro. Interessante, né? Olha, você deve pensar assim, eu não tenho tanta tranquilidade ao interpretar o apóstolo Paulo, mas você não está sozinho nisso. Pedro, por exemplo, a quem eu homenageei, dando o nome dele ao meu primeiro filho, Pedro. Pedro também, a respeito de Paulo, diz que as coisas que ele escreve nem sempre são fáceis de entender, tá certo? Aqui ele está usando as palavras com muita sabedoria, um homem culto, erudito, para dizer que aquele que foi feito alma vivente, este fôlego foi dado pelo último, né? Então, o último, na verdade, quando a gente for ver lá no Apocalipse, eis que sou o primeiro e o último, né? O início e o fim, o alfa e o ômega, tá certo?
Então, quem fez o primeiro, interessante, foi o último. Porém, ambos neste versículo estão colocados como homens. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, portanto, homem, porque Jesus Cristo encarnou. Não é fato? É fato. O nome da minha filha, como vocês podem perceber, eu tenho vários, né? O Pedro está ali, o Tiago está ali, e a Maria está em casa, ela está com um probleminha no pé, não pôde estar aqui, minha esposa está cuidando dela, né? Mas Jesus encarnou, nascendo de uma virgem chamada Maria. Então, Jesus é Deus, mas ele nasceu, quando encarnado, nasceu homem. Sentia frio, sentia fome, tá certo? Não sei aí se soltava pipa ou se tinha funda, o que ele brincava, se brincava com carrinho, se ele gostava de esculpir coisas em madeira, o que ele fazia para se divertir. Eu sei que ele não chutava latinha, porque não tinha, né, naquela época, nem rodava pneu ou brincava de peão, mas ele brincou, ele cresceu, ele aprendeu, ficou forte, tão forte que impressionou o governador romano, né? Um homem forte. E um homem cresceu, né? Tornou-se um homem, enquanto jovem era obediente ao pai e à mãe, submisso, né? Mas vamos continuar aqui, então, o primeiro homem, Adão, feito alma vivente, justamente pelo segundo Adão, que é o espírito vivificante, que é o que nos dá o fôlego de vida e para o qual o fôlego de vida retorna. Tá bom? Versículo 46. Não veio primeiro o espiritual, mas o natural, depois o espiritual. Irmãos queridos, nesta terra, nós nascemos, eu, homem, você, eventualmente, mulher, nós nascemos homens ou mulheres, perfeito, e nascendo homens ou mulheres, nascemos primeiro, portanto, o nosso natural. E o que é o espiritual aqui? É a vocação que nós vamos aprendendo, e Jesus vai falando conosco, e o Espírito Santo vai, eu digo que o Espírito Santo vai soprando na nossa orelha, né? E ele vai nos impressionando, e ele vai nos conquistando, nós vamos nos enamorando. Eu confesso, enquanto o maestro tocava, olha, para mim foi um exercício não chorar. Eu me emociono muito com a música. Diz que a música acalma as feras, eu vou lhe dizer, eu me emociono muito. E essa última canção, para que nós estejamos, que Jesus nos mantenha junto ao coração de Deus, nossa, isso daí é para acabar com a guerra da Ucrânia. Se eles cantassem mais isso daí, irmãos e irmãs, olha, eu acho difícil que um soldado quisesse erguer o seu fuzil depois de cantar um hino desse. Não é vero? É vero, exatamente. Eu duvido que houvesse guerra se eles cantassem isso. O irmão estava ali e eu pensei, não posso fazer o papelão aqui, vou começar a chorar, o homem daquele tamanho do meu lado, como é que ele vai me passar lá? Eu fiquei ali dando uma de machão, cantando ali, mas foi tudo encenação, eu por dentro estava chorando. É muito lindo, é muito lindo. É bom, é muito lindo. Então, o Espírito Santo vem a nós, e nós, pelo nascimento, pelo novo nascimento, pelo fazer de nova criatura, então, nos tornamos, olha aqui, participantes da herança. E qual é a nossa herança? É a sepultura de Adão? Ora, talvez passemos por ela. O próprio Senhor Jesus passou. É verdade? Mas ela não vai nos poder conter eternamente, né? Nós participaremos do espiritual com Jesus. Então, eu ontem falando na escola sabatina, na igreja do Estreito, eu estava, e falo agora a você que está aí em casa também, nós temos três etapas na caminhada cristã. A primeira etapa, qual é? Justificação. Somos justificados por quem? Por Cristo. Então, nós somos justificados por Cristo,
tá certo? É Ele quem nos justifica, e aí nós estamos habilitados pela justificação, pela fé nele, né? Este é anotado, se não me falha a memória, em Romanos. Somos, então, justificados por Ele, pela fé nele, começamos uma caminhada que se chama, é a segunda etapa, que se chama o quê? Santificação. Então, nós vamos nos, abrindo mão, nós vamos descartando aquelas coisas que nós entendemos pelo Espírito Santo que não são compatíveis com a nossa vocação, com aquele que nos chamou, que nos justificou, a quem nós queremos adorar. Aquele que nos impressiona quando uma bela canção é entoada. Então, esta é a santificação. E por último, e eu falava, lembram-se, há pouquíssimos instantes, de que a sepultura não nos poderia conter, ainda que passemos por ela, porque, né, eu falava filosoficamente hoje com meus filhos, enquanto eu estava subindo ali a rua Artista Bittencourt, aqui no centro de Florianópolis, falando sobre algumas impressões filosóficas a respeito da vida, mas se a sepultura não nos pode conter, é porque a terceira etapa da caminhada cristã é justamente a glorificação, justificação, santificação, que é diária e será até que Jesus volte em nossa vida, ou até que o fôlego de vida, como aconteceu com Adão, volte ao Pai. A glorificação será quando ou em vida fomos transformados, ou na morte fomos ressurretos, né? Quando nós formos ressuscitados, então, por Cristo, a morte terá sido vencida, e aí entraremos na última etapa, que será, na verdade, eterna, que é a glorificação. Então, estaremos, como cantamos ali no hino, juntos ao coração de Deus, amém? Louvado seja nosso Senhor. O primeiro Adão e o segundo Adão, o natural e o espiritual. Vamos avançar. 47. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Pão que desceu, da onde? E eu nem vou cantar, porque senão eu choro. Vai ficando velho, vai ficando molenga, né? É assim que foi. É efeito colateral. As pessoas às vezes lutam contra as rugas, né? Mas a gente vai ficando molenga. Tá certo? É maravilhoso isto, irmãos e irmãs. É maravilhoso, né? É maravilhoso imaginarmos que este pão que desceu do céu é carne que nós devemos comer, que causou escândalo lá em João capítulo 6. Eu digo que é o capítulo mais difícil da Bíblia, João capítulo 6, para mim é o mais difícil. Por mais que Pedro diga, e de certa forma está correto, que Paulo fale coisas difíceis de entender, mas me permitam dizer, o capítulo 6 do Evangelho segundo João é rocha. E é ali justamente onde Jesus, o segundo Adão, se revela como o pão que desceu do céu, o maná. E ele diz que aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, este, o quê? Herdará o reino de Deus, viverá eternamente, tá certo? Vamos, quem sabe, ouvir o hino dos 144 mil, né? O coro, né? Que lindo! Como é que vai ser? Não sei, eu não tenho muitas dúvidas de que certas pessoas vão tocar lá, porque... Então, será que a gente está tendo a prévia aqui? Não sei, a van première? Não sei como é que chama, eu não sei se é em francês isso, mas enfim, é muito lindo a gente pensar, né, desta forma, que Jesus é o pão que desceu do céu, o primeiro homem é da terra, foi feito pelo segundo, e foi feito com que material? Terra, barro. Tem barro na Ucrânia, irmão, da voz bonita? Tem. Tem barro na Rússia, irmão? Tem. Tem barro na Inglaterra, irmão? Tem. Agora, irmão, tem barro no estado de São Paulo? Tem. Eu hoje passei a tarde na cidade aprazível de Biguaçu. Tá certo? Aliás, onde eu quero, né? Eu quero voltar para lá depois de aposentado, que é para ninguém bater na minha porta, me dizer, doutor, o que é isso? Não tem nada de doutor, aí só tem vizinho.
Quero estar lá um dia, quem sabe, né? Quem sabe, não sei. Jesus é que sabe. Mas na aprazível Biguaçu, onde eu passei a tarde de hoje, também tem barro. Jesus, portanto, pegou algo que é comum a todos nós, porque nós não somos diferentes na nossa natureza, na essência, no nosso DNA. Nós somos filhos de um mesmo Pai, vasos de um mesmo oleiro, obras das mãos de um mesmo artista perfeito, projeto de um engenheiro que nunca perdeu uma obra que fez. O primeiro Adão é barro, é terra, é terreal, é natural, e o segundo é pão. Veja bem, o homem é do céu, é um homem do céu, pão que desceu do céu, amém? É, portanto, celestial. Versículo 48, qual o terreno também são os terrenos. Ora, fala de todos nós aqui. Você se identifica aqui nesse versículo, você pode colocar seu nome. Porque nós, ora, veja, eu pedi que o irmão ali abrisse a janela, né? Estava com um pouco de calor, ele prontamente foi e abriu a janela. Essa é uma maravilha, né? Que coisa gostosa. É um dos diferenciais desta igreja. Saibam isso, é um dos diferenciais desta igreja. Não dependemos aqui do ar-condicionado, abrimos as janelas e isso é uma coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso, isso é saúde, isto é vida. É Deus soprando a você. Às vezes é um ventinho mais frio, aí a gente fecha um pouquinho. Tá certo, meu irmão, minha irmã? Nós somos terrenos, sentimos frio, sentimos sede, sentimos calor. Mas, veja, qual o celestial, também os celestiais. Se nós trazemos em nós o gene de Adão, temos ou não temos? Ouvi dizer, mas não sou cientista, longe disso, sou um advogado ali, um manezinho ali de Biguaçu. Vejam, que na essência, no DNA, nós somos basicamente iguais, e o que nos diferencia são poucos cromossomos. E eu vou deixar para os mais entendidos aí, né? E aí nós vamos descobrir que temos aquele irmão com aquele tamanho todo, né? Como é teu nome, irmão? Robson. Se Deus tivesse me dado esse tamanho, eu provavelmente estaria preso, porque eu sou folgado. Sou folgado, irmão. Mas agora eu já tenho mais em mim a imagem daquele que me chamou, né? Então, já talvez pudesse... O correto seria, quando a gente vai aceitando Jesus, vai crescer um pouquinho. Lá no céu, acho que a gente vai crescer bastante, irmão. Tá? Lá no céu, a gente vai crescer bastante. Mas, então, isso faz uma pessoa ser maior ou menor, ter o olho azul ou castanho como o meu, ter a pele mais clara ou mais escura, não é verdade? Há diferenças aí, pequenas aí, né? Um é homem, o outro é mulher, e diferente disso aí, não estudei tanto, né? Então, assim, nós somos feitos imagem. Trazemos sim a imagem de Adão, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, tá certo? Somos um Adão já bem desgastadinho, no meu caso, né? Está bem desgastadinho, né? Porque sabe que o correto é não ficar velho, é usado, né? Então, eu estou mais usadinho, eu já sou um carro já bem rodado, né? Está quase na hora de trocar a correia dentada dele, mas está tudo certo, não vou reclamar não, que está tudo certo. Versículo 49, então, veja o que diz agora. Nós somos celestiais, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós comemos a carne dele, simbolicamente, na Santa Ceia, mas nascemos novamente do batismo, não é verdade? Nascemos do batismo, e aqueles que ainda não se batizaram, se há algum entre nós, ou quem sabe lá, certamente haverá algum ou alguma em casa, se você ainda não se batizou, irmão, você está rejeitando aquele que te chamou das trevas para a luz, aquele que quer te transformar de terreal, de barro, em celestial. E eu vou mostrar mais para você até o final, se você tiver paciência, né? E se estiver vendo depois de hoje,
no futuro, portanto, antigamente o filme chamava De Volta para o Futuro. Então, eu estou falando para aqueles que adiante me verão. Se você tiver paciência de aturar, ainda que em velocidade 2.0, né? Você vai ver que há outras diferenças que só serão recebidas por aqueles que aceitarem o chamado para se tornarem celestiais. O versículo 49, então, está dizendo assim: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E a igreja diz amém. Amém. Aleluia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Porque então eu serei completamente transformado. Eu trarei em mim a imagem daquele que me criou. E, nossa, eu vou ser muito lindo no céu. Vejam o que eu disse no céu. Verdade que mãe não mente, e a minha mãe não diz que eu sou feio. Então, você que acha feio, vai brigar com a minha mãe, tá? Então, não brigue comigo, não. Irmãos queridos, traremos também a imagem do celestial. Eu vou agora trazer para nós que aqui estamos, mas para aqueles que estão em casa, algumas diferenças interessantes entre Adão e Jesus. Vamos juntos? Adão obedeceu a Deus ou desobedeceu? Vamos juntos. Não tenha medo, vamos juntos. Adão obedeceu ou não obedeceu? Ping-pong. Desobedeceu. Tá certo. O primeiro Adão desobedeceu. E o segundo Adão? Obedeceu. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. O primeiro desobedeceu, o segundo escolheu obedecer. Foi tentado em todas as nossas fraquezas, porém sem pecado, e é por isso que se tornou o nosso sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? E aí nós estamos adiantando, porque pela desobediência, Adão trouxe para nós o pecado. Não é isto? Pela desobediência do primeiro Adão, que pecou, nós então recebemos como herança este pecado. Temos então a tendência, a natureza, a inclinação, o nosso coração que é corrupto, conforme fala Jeremias, né? Terrivelmente corrupto, quem o entenderá? Não são as mulheres que são difíceis de entender, difícil de entender é o coração humano, esta inclinação para o pecado, tá certo? Então, este pecado que veio com o primeiro Adão, ele foi apagado com o segundo Adão, porque na cruz ele pregou os meus e os seus pecados, e os de Adão também, que sacrificou o cordeirinho, quando esteve nesta terra, sacrificou o cordeirinho, aceitou, né? E eu quero chegar, quem sabe, um dia lá no céu, debaixo de uma goiabeira, goiabas brancas sem bicho, mistérios da fé, goiaba branca sem bicho, mistérios da fé. Quero chegar e perguntar para Adão: Adão, agora tu vai sentar comigo aqui, nós vamos trocar umas ideias, não tem pressa, que é a eternidade, né? Tá certo? Não vai vender relógio no céu, né, irmão? Tá certo? Não, eu vou chegar lá com Adão e vou perguntar para ele: me conta aí as coisas aí, rapaz, que negócio foi esse? E aí ele vai falar para mim, com a sua autoridade, com a sua nobreza, com a sua fidalguia, e ele vai me contar as coisas. O primeiro Adão pecou, o segundo Adão venceu o pecado, pregou o pecado na cruz. E pela obediência dele, hoje nós somos celestiais. Amém? Amém. Que coisa maravilhosa. Outra coisa, vamos lá. Nós cantamos também sobre a sede, né? Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E aí? Nós não cantamos isso? Nós vamos às águas, né, maestro? Que coisa maravilhosa. As águas representam quem? O segundo Adão. O primeiro Adão pecou. Com o pecado, o Éden, que era perfeito, maravilhoso, tinha tudo, não tinha Cazã lá, não tinha Samai, não tinha, sei lá qual é, onde você estiver me ouvindo aí, nos rincões desse Brasil, não tinha que pagar a taxa d'água, né, nem de esgoto. Mas o pecado veio, o Éden se perdeu,
E aí veio a sede, e aí Jesus vem e diz que aquele que vem a mim e bebe desta água nunca mais terá sede, e mais ainda, aquele que bebe da minha água, que é aquele que bebe de mim, nele farei brotar o quê? Jorrar água, uma fonte de água, amém? O primeiro Adão nos trouxe a sede, o segundo Adão nos faz fonte de água viva, amém? Maravilhoso. Olha aqui, o primeiro Adão acusa. Como assim? Como é que é tu que canta aí, que eu esqueci o teu nome? Adelvan. Aí é o seguinte, Adelvan, Adão pecou. E aí Jesus, como era o costume dele, na viração do dia, Deus, na viração do dia, foi conversar com ele. Adão, onde estás? E aí tu serás o Adão, e eu sei que tu conheces a história bíblica. Por que te escondeste de mim? Comeste do fruto da árvore que eu disse que não comeste? Comeste ou não comeste? Fala aqui no microfone, Adão, dedo duro X9. A mulher que me deste me fez comer. Olha aí, Adelvan, atenção, Adelvan é casada, Adelvan? Não? Aí, vai ser difícil casar depois dessa. Ele acusou na cara dura. Então vejam, o primeiro Adão acusa, irmã, a mulher que tu me deste. Olha só, para se livrar da cadeia, a mulher que tu me deste. Ele nem sabia o que Deus ia fazer para ele, mas ele já acusou a mulher que tu me deste. Só que o segundo Adão, segundo que está escrito lá em João, na carta, na epístola de João, ele diz que, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia vós pecardes, o que vocês têm junto ao Pai? Tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O primeiro Adão, na sua ignorância, naquele primeiro momento, recém-descoberto o pecado, ele acusa Eva, a mulher que tu me deste. E o segundo Adão, que se revela lá naquela mulher na fonte das águas, é maravilhosa a história. Como Jesus, e você que está em casa, por favor, não caia em discurso falso de que cristianismo é um patriarcado severo e é sexismo, que o cristianismo é separação entre homens e mulheres. Não caia nisso, porque o segundo Adão, que é Jesus, vem aquela mulher cheia de problemas e conversa com ela e faz com que ela se torne, ele a perdoa e ela passa a ter paz, muita paz. E ele fez isso não com uma, nem com duas, nem com três, com várias, tá certo? O primeiro acusou, o segundo defendeu. E eu vou mostrar a maior de todas as diferenças, através do pecado segundo que está escrito lá em Romanos 6, 23, a primeira parte, o salário do pecado, o que é? Renato, está lá no fundo. O salário do pecado é o quê? A morte. Essa é a primeira parte. Eu vou dividir aqui com o primeiro e o segundo Adão. A primeira parte eu vou dar para aquele. Depois lá no céu a gente se acerta. Fique tranquilo. Mas tu acabasse comigo lá naquela pregação. Não. O primeiro trouxe a morte. Mas o segundo, qual é a segunda parte do mesmo versículo 23? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, o primeiro trouxe a morte, o segundo trouxe a vida. O primeiro pecou, o segundo trouxe o perdão. O primeiro é a ignorância, o segundo a sabedoria. E aquele que salvou o primeiro vai salvar também este, e vai salvar também você. O apelo que eu lhe faço a você e faço a quem está em casa: aceite a Jesus. Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim ou não? Sim. Amém? Amém. Eu já aceitei.
E tendo aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador, justificado em Jesus, eu vou para a minha santificação, estamos aqui, e agora eu pergunto a você: você quer viver com Jesus eternamente, onde não haverá sede, onde não haverá morte, onde não haverá frio, onde não haverão trevas, onde não haverá separação entre ricos e pobres, brancos ou negros, homens e mulheres, porque todos são filhos e filhas do Senhor, amém? Eu quero estar lá, você quer também? Amém. Amém pela sua decisão. Nunca permita que ninguém te afaste do amor de Jesus. Nunca permita. Nunca permita que os problemas desse mundo te façam sentir tão mal que pense que não há para você saída. Sempre há uma saída, e a saída é Jesus. Eu vou convidar o nosso querido maestro para que nós entoemos um hino a partir das mãos hábeis dele, Vitória em Cristo. Meu querido, eu anotei como o 71, mas eu não sei se do novo ou do antigo inário, Vitória em Cristo. Se puder projetar aqui, nós agradeceremos. Se não, temos aí com os irmãos inários. Fiquem à vontade. Cantem comigo, coloque-se de pé. Louve o seu Senhor. Louve aquele que morreu por ti para te dar o perdão. Louve aquele que faz com que você jorre a água da vida. E durante essa semana, leve o cheiro de vida para a vida. Leve a vitória a todos os seus semelhantes, através do sangue de Jesus. Deus os abençoe. Ouvi da bela história que Jesus desceu da glória e no Gólgota enfim morreu por quantos como eu. Ouvi de seus gemidos, de seu sangue dos remidos, e ao fim contrito me prostrei, vitória nele achei. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e que alegria, raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvi que ele cura, sim, a todos que o procura, que o coxo fez andar então, e ao cego deu visão. O reclamei, meu mestre, vem restaura minha vida. E logo Cristo me atendeu e a mim vitória deu. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim
cunhado, fiquem aqui comigo. Fiquem aqui comigo. Estamos em 3 aqui. 3 estão por nós também no céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmão e irmã querida, está começando, maestro, uma nova semana. Está começando um novo caminhar, uma nova oportunidade para mim e para você que está aí em casa, para aceitarmos a este que morreu para nos dar a vida, este que passou sede lá no deserto para se transformar em água, para que não jamais tenhamos sede. Eu quero entregar a minha semana, a minha vida, da minha família, nas mãos deste Jesus maravilhoso. Você também, irmão? Amém. Está ali a sua esposa? Amém. Que lindo. Que lindo. Vem aqui, esteja aqui ao lado do seu marido. Vem aqui. Se ela for tímida, irmão, agora perdeu a timidez. Vem aqui. Não é tímida? Amém. Amém, amém. Isso. Se agarra aí com o maridão. Que Deus abençoe este lindo casal, simbolizando que o amor não foi de todo retirado da humanidade. O amor vive, o amor vos une, o amor nos une, e o amor é Deus. E quem não ama não conhece a Deus, pois Ele é amor. Eu vou me colocar de joelhos aqui e vou orar. Se vocês desejarem, puderem se colocar de joelhos, façamos assim. Se quiserem estar aqui também, fiquem à vontade. Muito bem, muito bem. Pai querido, eis aí uma nova semana, uma nova oportunidade que nos dás de escolhermos a vida, de andarmos pelo caminho estreito que leva até a salvação, até a cruz, até a ligação entre a terra e o céu. Senhor, nós fomos feitos do pó da terra, e para o pó talvez retornemos, se a morte nos alcançar antes do teu retorno a esta terra. Mas, Pai, graças a Ti, temos a certeza de que a morte não nos poderá conter, de que nenhuma doença não nos poderá afastar jamais da Tua presença, da vitória que é estar contigo. Pai, receba, Senhor, a nossa oração no Teu trono. Abençoa esta casa, abençoa os Teus filhos e filhas aqui presentes. Abençoa aquele Teu filho, aquela Tua filha que está em casa agora, orando também, recebendo a bênção. Senhor, salva-nos a todos, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E o rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém.